Queridos, eu coloco aí na introdução, coloca aí, Daniel, por favor, a introdução. Observe que eu coloquei, em alguns momentos, vemos Deus tecendo elogio a homens, ou aos homens, né? Repetiu aí. Isso ele fez com Jó. Vocês se lembram que o Deus eterno olhou e disse para Satanás: tu tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, justo, sincero e que se desvia do mal. Deus, ele tece comentários, ele dá elogios para um mortal. Quando você lê o Salmo 8, do verso 5 em diante, a Bíblia diz: o que é o homem para que Deus se lembre dele? Está aí, pode colocar o 4, fica melhor. Se vocês analisarem, o que é o homem para que Deus se lembre dele? É um mortal, é um frágil. A Bíblia diz em Gênesis 3,19 que nós somos pó. Então, um ser eterno, sempiterno, grandioso como Deus, qual a razão dele se voltar para nós? Por isso que quando eu olho para essa parte do livro de Jó, em Jó 1, verso 8, olha a pergunta de Deus para o diabo: tens visto o meu servo Jó? Está aí. Ninguém na terra, olha irmãos, olha esse testemunho, ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que há uma coisa ainda muito importante que nós podemos ver, pode colocar aí na tela, Ezequiel 14:14, tem 3 homens na Bíblia que Deus dá elogio grandioso. Elogio para 3 homens, está aí. Olha o que diz a Bíblia: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. Quais são os 3 homens? Noé, quem mais? E quem mais? Veja bem, esses 3 homens, o Senhor Deus, ele dá elogios, ele dá testemunhos. Veja que em um mundo de miséria, Deus estava dizendo: ainda que estivessem lá, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas. O que me chama a atenção é que se hoje, pastor Gideoni, Deus te elogiasse, se Deus tecesse um comentário sobre a tua pessoa, o que você iria pensar? O que você iria dizer? Entendeu, pastor Wagner? Uma coisa é o pastor Wagner me elogiar, a outra coisa é Deus me elogiar. Porque quando Deus me elogia, 2 coisas acontecem, há 2 misturas acontecem aqui. A primeira é que Deus não olha como o homem olha. É um ser onisciente, onipotente, que antes que o homem existisse, ele já existia, e é esse Deus que fez, que criou o homem. Ele conhecia, capítulo 1 de Jeremias, ele conhecia Jeremias antes de vir ao ventre da mãe. E o Salmo 139 diz que ele nos faz, e antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já nos... Então não tem nada em mim para admirar Deus. Não tem nada em mim que possa ocasionar uma provocação em Deus para Deus dizer: eu te admiro, pastor Douglas. Mas por que a Bíblia diz que Deus estava elogiando Noé, Daniel e Jó? Primeiramente, olha o caráter de Jó. Deus estava mostrando que esse homem, no meio de tudo que não prestava, ele procurou manter a sua vida intacta para com Deus. Quando você lê Gênesis 6, verso 9, a Bíblia diz: estas são as gerações de Noé. Noé era, olha aí, já está aí na tela, era perfeito em suas gerações. Enquanto o mundo aí não prestava, Noé procurava prestar. Sabe quando é que Deus te elogia? Não é quando você prega bem, todo mundo pode pregar bem. Não é quando você canta bem, todo mundo pode cantar bem. Não é quando você dá uma maior oferta para a igreja, todo mundo pode ofertar. O que Deus elogia em Noé, Daniel e Jó é que enquanto haviam pessoas que estavam se comprometendo com o pecado, esses 3 homens queriam andar com Deus.
Esses 3 homens queriam manter comunhão com Deus. É que apesar desses homens serem mortais, falíveis, esses homens serem frágeis, tinha 3 homens que no meio da sua geração pecaminosa, no meio da sua geração contaminada pelo pecado, eles procuraram, eles optaram para viver com Deus. E Deus elogia, é porque no mundo dos homens, não no mundo de Deus, no mundo dos homens, ainda que tivessem homens que não prestassem, Deus tinha na terra 3 homens que estavam procurando andar com ele: Jó, Noé, Jó e Daniel. Mas observem bem uma coisa, a Bíblia diz que no meio da sua geração, que não prestava, Noé prestava. A Bíblia diz que no meio da geração, do tempo de Jó, quando muitos não prestavam, no capítulo 31, Jó diz: eu fiz aliança com os meus olhos, eu nunca botei os olhos em outra mulher, a não ser na minha. Comunhão com Deus. E quando você olha para o próprio Daniel, você pode observar aí, 6, verso 5, coloca aí na tela Daniel 6, verso 5. Olha o que diz a Bíblia. Então, esses homens disseram: nós nunca acharemos ocasião alguma contra quem, meus irmãos? Contra Daniel. Pare você aí agora mesmo. Será se Deus pode te elogiar? Será se Deus pode olhar do céu e dizer: eu vou elogiar o Anuar, eu vou elogiar o Dr. Kelson, eu vou elogiar o pastor Aziel? O argumento nosso é: nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos frágeis. Mas como é que Deus dá testemunho de Jó? Como é que Deus dá testemunho de Noé? E como é que Deus dá testemunho de Daniel? Esses homens eram pó, cinzas. Mas tem uma coisa interessante: no mundo de pecado, eles procuravam andar com Deus. E Deus vai elogiá-los. Coloca na tela 9:23. Olha por que Deus, irmãos, eu oro a Deus de madrugada e digo: Senhor, irmão, eles procuraram falha em tudo em Daniel. Falha nos negócios, falha na vida, falha nos compromissos. Não acharam. E eles disseram: vamos ver se nós encontramos falha no Deus dele, na lei do Deus dele. Olha agora como era Daniel lá no céu. O anjo diz: no princípio que você começou a orar, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Leiam aí vocês essa última parte, para vocês entenderem. No 3, 1, 2, 3. Porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a... Como era que Daniel lá no céu era? Muito amado. Imagine você, meu irmão. Na hora que ele começou a orar, o anjo disse: na hora que tu dobrou o joelho, que tu começou a falar, a tua oração já chegou. Porque lá no céu... Eita, irmãos. Irmão, isso aqui é pesado. Na hora que você dobrou o joelho, tem crente aqui, irmãos, que na hora que ele dobra o joelho, o céu já escuta. A verdade dele, a sinceridade dele, a comunhão dele. Tem gente que tem foba, tem gente que tem saliência. Mas vocês podem observar no capítulo 12 de Números, verso 7, Deus diz para Miriam e Arão: se tem alguém aqui, eu falo por sonho, visões, revelações. Mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele, como? Face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa. Eita glória! Oh, meus irmãos, para o céu elogiar, vocês já imaginaram? O anjo chega e diz: Daniel, rapaz, tu tem crédito lá em cima. Na hora que tu começaste a orar, a tua oração chegou. Eu vim fazendo aí umas lutas com um demônio, uns príncipes da Pérsia, da Grécia, mas eu quero te dizer que não foi atraso na tua oração. Crente que é fiel e que é sincero, o Senhor Jesus abençoa. Oh, querido irmão, sabe o que eu quero esta noite? É que você durma, mas antes de dormir, coloque a cabeça no travesseiro e pergunte:
será se Deus pode me elogiar? Deus pode me homenagear? Deus fez isso com quem? Com Jó, com quem mais? Com Daniel e quem mais? E com Noé. Será se Ele pode fazer contigo? Será se Ele pode fazer comigo? Vocês acham que Deus não olha lá do céu e não vê você quando é dedicado na obra dEle? Você acha que Deus não olha lá do céu e não vê você que é sincero nas coisas dEle? E olhe para cá, você não precisa de aplausos de ninguém, você não precisa de reconhecimento de ninguém. O mais importante é os céus olhar para você. O mais importante é você saber que tudo lá no céu é recebido por Deus. A tua verdade, a tua sinceridade, a tua crença, o teu amor, o teu zelo. Quem olha é o Senhor Deus.